Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer, né, o interesse de vocês, de todos que estão aqui com a gente. Eu sou a Cristina, eu sou professora do curso de Artes Visuais da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, a partir de onde a gente está agora, né, na nossa sala aqui do laboratório. E eu preparei um texto ontem para abertura, para não me perder. Eu gosto muito de falar, mas às vezes eu também me perco um pouco na fala, na improvisada. Então, eu vou ler um pouco esse texto, que não é muito longo, mas é um texto de abertura, assim, né, que apresenta um pouco de onde vem, né, esse evento que a gente está fazendo. E ele contém também os agradecimentos a essa equipe maravilhosa que está aqui. Alguns estão em casa, outros estão remotos. Bom, então esse é o primeiro SICP, né, o Simpósio Internacional de Curso de Extensão, Cartografia Participativa, um encontro entre as artes, as espacialidades e as formas de trabalhar em comum. A gente está começando a segunda sessão desse evento, que tem 2 dias online, e na semana que vem a gente vai se reunir para oficinas presenciais aqui na cidade de Santa Maria. O curso de extensão de simpósio, ele surge, então, a partir de um programa de pesquisa que eu desenvolvo aqui na universidade, não faz muito mais do que 2 anos, né? E é também um programa que surge, assim, muito no desejo de poder lidar com algumas dificuldades, que ficaram mais evidentes ali, bem no momento das grandes chuvas que a gente teve, das enchentes, né, 2023, 2024. O programa de pesquisa e extensão que eu queria ingressar nessa universidade está interessado em criar um espaço para discutir de maneira interdisciplinar a participação das artes na vida cotidiana. E este é também o objetivo do laboratório que eu coordeno, que se chama LABAC, né, que procura instigar espaços de produção coletiva com o intuito de desenvolver e discutir metodologias e epistemologias críticas, de forma a compreender também o modo como a arte produz ciência e como a arte se relaciona com o presente e seus problemas mais emergentes, tais como os agenciamentos sociais e cosmopolíticos, a realização da democracia e a emergência climática. Este encontro é organizado pelo LABAC, que é o Laboratório de Arte, Coletividades e Cartografias Contemporâneas, entre parênteses. O encontro conta com uma equipe de organização maravilhosa que está doando o seu tempo e a sua energia para esse encontro acontecer. Ana Luísa Morena Maciel, Diego Vaz, Marcelo Maran, Marcos Frutuoso, Unice dos Santos, Stephanie Virginia. Sou extremamente grata a esta equipe linda que se formou. E também gostaria de agradecer os mediadores convidados, Paul Schweitzer, que está aqui com a gente, e a professora Maria Oliveira, que mediou ontem a fala da Agostinho Pastrucco. Quero agradecer também os demais integrantes do comitê científico que a gente vai estar fazendo, né? Alguns nomes que já foram citados, um deles é o Lucas Igó, que é artista que vai estar sendo feito na oficina de Santa Maria, e a professora Márcia Pereira de Souza, que é minha colega aqui no curso de Artes Visuais. O encontro conta com apresentações de pessoas muito importantes das artes visuais, da psicologia social, da arquitetura do urbanismo, da comunicação e, claro, da geografia crítica. Eu não me preocupo nesta breve apresentação em definir cartografia, sua diversidade, sua polifonia, sua multiplicidade. Pois, afinal, o encontro foi organizado para isso. Para que escutemos diferentes experiências em territorialidades distintas e a partir de diferentes áreas, sobre como a cartografia tem sido produzida e realizada a partir da partilha de olhares, percepções, experiências de vida em relações humanas e como temos aprendido mais experiências. Nos interessa neste encontro, rompendo com o imperativo moderno de que o artista cria sozinho, nos interessa criar em coletividade e encontrar aquilo que nos atravessa em comum e aquilo que precisamos transformar. Eu queria lembrar que um dos objetivos do encontro é também a gente criar um livro, né, contribuindo com vários livros de referência que já existem, o Paul vai contar um pouquinho disso para a gente também, né? Criar um livro de propostas que a gente está chamando de livro didático, de propostas artístico-cartográficas, né, para que a gente possa dividir ferramentas, né. Então, todas as pessoas que estão apresentando são convidadas a mandarem material para esse livro, e também pessoas que estão participando, né, do simpósio online e das oficinas também vão poder mandar suas propostas. E a ideia é que seja uma troca de
de experiência, né, propostas que podem ser realizadas em escolas ou fora da escola, com grupos, com comunidades específicas. E aí a gente vai, depois que a gente acabar o simpósio, imagino que depois de 2 meses a gente já vai estar mais organizados, assim, para lançar esse edital de chamada, com os prazos para essas propostas. A ideia é que esse livro fique pronto no começo do ano que vem. Então, eu agradeço muito vocês. Eu vou passar a palavra para o Paul, que está aqui com a gente, que vai mediar agora a apresentação de Sandrine e Aurelian. I'm sorry, Aurelian, I spoke in Portuguese, but I can translate and send it to you in English. It's basically it's an opening. Yeah, so I'll pass on to Paul now. Thank you. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos, todas e todos pela participação. Já estamos com mais de 50 pessoas aqui na sala. Dá para ouvir? Jóia. Tá, meu nome é Paul Schweitzer, eu sou pesquisador em cartografias militantes e participantes pela URGS, da geografia da URGS e pela Universidade de Halle, Alemanha. E também faço parte de um coletivo, o Coletivo Orangotango, que faz muitos anos que facilitamos trocas de experiências, de conhecimentos de cartográficos, de métodos cartográficos, e, sobretudo também com a plataforma This is Not an Atlas. E nesse sentido, estou muito feliz de estar hoje com vocês e de aprender com vocês mais uma vez, com todo mundo, de trocar esses métodos que Sandrine e Aurelian vão compartilhar e ver, né, justamente pesquisando e trabalhando, produzindo numa área muito, muito relevante atualmente, como todos sabemos, não só em Porto Alegre, que são os chamados riscos ambientais, que não são só ambientais, obviamente, mas socioambientais, né? Mas vou aproveitar para apresentar brevemente Sandrine Teixido, que é autora, antropóloga e artista, é especializada em arte e antropologia política e ambiental, e concluiu seu doutorado em Paris em 2018, e atualmente está fazendo um pós-doutorado na Universidade Católica de Louvain. Já Aurelian Gamboni é artista, pesquisador e professor na Haute École d'Art et Design em Geneve, na Suíça, e ele conduz investigações na interseção entre questões de justiça ambiental, política, de atuação e a ética do cuidado. Agora, os dois, desde 2011, estão colaborando num projeto que vão compartilhar hoje aqui também para a gente, chamado A Tale as a Tool. E nesse projeto, que se baseia no conto de Edgar Allan Poe, A Descent into Maelstrom, eles estão pesquisando as questões dos riscos ambientais e estão conduzindo várias pesquisas de campo, explorando tanto as condições de pesquisa quanto as modalidades de sua restituição para as comunidades afetadas, né? E acho que fica por aqui e já passo a palavra para o Aurelian e para a Sandrine. Sandrine, tu n'es pas connectée? Desculpa, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então, muito obrigada, Paul, pela apresentação da gente, muito obrigada, Cristina, pelo convite. Então, eu sou francesa, o Aurelian é suíço, estamos na Europa agora, e vamos fazer uma apresentação em 2 línguas, então, em português e em inglês, tá ok? Então, por favor, pode parar a gente se você não está entendendo, e a gente vai traduzindo, repetindo, tá? Se sente à vontade com isso. Então, a gente vai falar principalmente de
de uma investigação que a gente fez em 2013, aqui em Porto Alegre. A gente foi convidados pela Bienal de Porto Alegre, Bienal Mercosul de Porto Alegre, em 2013, para fazer uma pesquisa artística sobre a história das enchentes de 1941. Não só essa, também tem essa de 67, mas a gente basicamente foi convidados para isso. E a gente foi convidados porque a gente já começou naquela época a construir um método, uma maneira de trabalhar no campo a partir da arte que a gente vai apresentar daqui a pouco. E a gente fez, então, essa pesquisa sobre as enchentes e sobre a história da enchente, sobre a memória das enchentes, sobre também todo o dispositivo de contenção, de proteção da cidade. Então, foi muito lindo, a gente vai apresentar isso. Mas, em 2024, quando aconteceram, infelizmente, as novas enchentes aqui em Porto Alegre, pessoas que a gente encontrou lá começou a chamar a gente, falando, estão acontecendo as enchentes, olha, a pesquisa que vocês fizeram na época, ela está, de uma certa maneira, revelante. Desculpa, ela está... ai, meu Deus. Ela está revelante com o que está acontecendo, porque já... Nessa época, a gente se pergunta algumas coisas sobre esse dispositivo de proteção, sobre o Guaíba, o Estatuto do Guaíba, sobre a questão da memória, enfim, várias problemáticas que a gente vai apresentar para você, mas que já estavam na nossa cabeça com essa pesquisa. Então, várias pessoas falaram mais... a pesquisa de você, será revelante, será que você retorna por aqui? Bom, é uma proposta que, claro, foi muito interessante para a gente, mas também que carregou muitas perguntas, assim, como que a gente volta no campo, quase 11, 12 anos depois de uma pesquisa, quais são as perguntas que a gente se faz, como que a gente volta com as pessoas que viveram realmente as enchentes, que foram atingidas, que no caso, nas nossas pesquisas em 2013, era sobre a memória das enchentes de 41, então não é a mesma coisa que pesquisar com comunidades atingidas pelas enchentes e tudo que as pessoas perderam e tudo. Então, a gente começou a gente está começando, na verdade, a pensar essa questão de como voltar, de como cuidar de um projeto, do afterlife, de um projeto, como que a gente volta. Eu acabou de voltar de Porto Alegre, eu estava há pouco lá, começando, vamos dizer, um campo preliminário para ver o que a gente pode fazer, mas estamos bem no início, e estamos muito a fim de conversar com vocês sobre essas questões na arte, de como que a gente volta assim com uma pesquisa artística. Mas, para isso, a gente vai começar a apresentar um pouco o contexto dessa pesquisa em Porto Alegre em 2013 e o contexto do início do nosso projeto. Tá bom, olha. Okay. Do you hear me correctly? It's okay. I'm very sorry that I have to speak in English. I never really managed. So, and Sandrine speaks so well Portuguese that I was always relying on her. So yes, we wanted also we thought it was a good occasion to also think again about what at the very beginning
led us to begin this very strange and experimental research in how we arrived in Porto Alegre and why there. At the very beginning, just a situation where Sandrine and I met. It was in 2010, a couple of months after the summit of negotiation of Copenhagen, the COP15, was December 2009. So a couple of months after that, we met in Paris in the context of a program, a short one-year study program that was launched by Bruno Latour, the anthropologist of science and philosopher, and focusing a lot on issues of climate change. Do you hear? Yeah, shall I make, because we thought about making consecutive translation. Oh, I know it's hard for the one who's like that. I'm sorry. Okay. I was thinking if we could put the automatic translation to Portuguese, but sometimes some things doesn't really go well. So maybe I can do like a quick translation consecutive. So, good idea. If you don't mind, that's perfect. Yeah. Ready for that. Então, o Aureliano está nos dizendo que eles estão muito felizes, né, com a possibilidade de poder voltar a olhar para esse projeto. Eles se conheceram em 2015, num programa em Paris, organizado pelo Bruno Latour, que é um programa de estudos interdisciplinares, né, um pouquinho do que eu li ali na biografia deles também, né. Ele disse algumas coisas mais, um pouquinho parecido com o que a Sandrine falou, e eu vou ir anotando aqui para não me perder. Sim, e depois também da conferência, né, de Copenhague, né, 2015. Qual foi? Foi a conferência do clima, isso, né? Sim. Sandrine, não te escuto. Okay, I continue. And so, in this context, we had the occasion to meet a lot of people who were sometimes scientists, climatologists, or in fields, negotiators. And a lot of people were a bit in shock at that very specific historical moment, because there had been a huge global mobilization that failed to bring ambitious agreement, constraining agreement. And so it was a very particular moment where people were in shock and wondering how we can grasp something of what is happening. Sim, ele está falando da Copenhague em 2009. Tu só pode nos dizer, Sandrine, qual foi a conferência? Então, foi a conferência da COP, da Convenção dos Climates, que tem tantos anos em Copenhague, e a gente se conheceu logo depois, em 2010, no programa do Bruno Latour, tá? E aí o Aureliano estava falando que era um momento de que eles conheceram muitas pessoas, né, com interesse comum, muitas pessoas, cientistas, negociadores, eles usam essa expressão, né, pesquisadores também, e estava todo mundo em choque com as informações que estavam saindo naquele momento. As informações, enfim, porque a COP é um momento que também se confere que os grandes países não estão aceitando a negociação da redução da emissão, né, dos governos. Estou adicionando isso à fala do Aureliano. Okay, and so at this moment, after this, something that was, I think, the biggest summit on the subject that ever happened in history, probably the biggest negotiation summit. So this particular moment of question and trauma almost was also a moment where we question a lot ourselves and our own tools, our ways of tackling these issues. And both Sandrine and I were had this strong interest for narratives, the way we can scenarize what is happening and try to figure out our own position within this narrative. We thought that it was also of importance to bring this issue.
Então, naquele momento, né, que foi a maior negociação, né, da conferência, uma tentativa de negociação, não tem como, né, as pessoas não começarem a se questionar. Ele fala sobre esse fato de que eles começaram a se questionar, né, quais são as ferramentas disponíveis que a gente tem para conseguir lidar com essa crise, enfim, que está aí vindo também, né. E os dois, então, têm um interesse em narrativas, né, em pensar a partir de narrativas, e pensaram, então, a partir dessa ideia das narrações, das narrativas, que tipo de histórias, né, que tipo de... summarize é uma palavra complicada em inglês, que tipo de história se pode contar, para encontrar também, a partir dessas histórias, um lugar, digamos, como que eles podem se situar nesse momento de crise, nesse momento em que os países não estão aceitando fazer uma negociação justa. Thank you. And also the fact that we knew we were facing issues that were on a scale, planetary scale. A lot of it was difficult to grasp, potentially invisible, or it was very complex to build a relation until understanding the materiality of these issues. And so this idea to scenarize or to have maybe narratives that can become some kind of models to question those relations and those to make visible something that is maybe usually not. E aí, então, diante dessa escala planetária, né, que coloca como que a gente consegue, né, dar conta de lidar com essa escala que é tão gigantesca, né, ao mesmo tempo de uma realidade que é tão difícil de entender, é difícil de entender de uma maneira material, concreta, né. O summarize a gente pode entender quase como resumir, mas não seria isso, seria esquematizar, ou seria compreender, né, digamos, criar uma linha de compreensão disso, né. Sem criar modelos, né, ele falou sobre isso também, eles começaram então a se questionar como é que se pode tornar isso visível, como é que se pode encontrar maneiras de tornar essa crise e também esse estupefamento, a gente pode dizer em português, ou esse assombro, né, como é que se pode tornar isso visível. And so that's how we got to this interest for this story by Edgar Allan Poe, A Descent into the Maelstrom, and this idea that I mean, usually artists and thinkers, when they want to use a narrative as a metaphor, they do it themselves. They do it in their own field. They do it in their book. They take responsibility for it, but they don't necessarily open this tool of questioning, of thinking, of conceptualizing. They don't open it to a more public use. And so that's how we got to the idea. Maybe we should investigate with a narrative and see what it produces. Bom, então eles, nessa troca, né, conversando sobre como criar essas narrativas possíveis, eles se encontram com um texto do escritor Edgar, eu vou falar em português brasileiro, Edgar Allan Poe, e aí, então, ele está dizendo que geralmente, né, nas artes, né, quando se escreve sobre impressões do tipo, né, essas imagens, elas ficam, eu diria na minha tradução, na interioridade da obra, né, então eu trago esse problema, eu trabalho ele dentro dessa obra que eu construo, mas não necessariamente isso é trabalhado publicamente, não necessariamente é criado um espaço para que isso seja discutido abertamente, né. Então, eles colocaram esse desejo, né, criar isso que eles vão contar agora, né, uma forma de trazer essas questões de uma maneira coletiva ou pública. And so that's where we get to what exactly is the story. So, Sandrine, you want to
Yes, ok. narrates. Então, é um conto que foi escrito por Edgar Allan Poe, que, então, o escritor é americano, bom, é americano, vai ser mais fácil para mim de falar assim em português. Enfim, foi escrito em 1841, faz parte daqueles contos de horror que talvez você já leu. Só que é um conto um pouco à parte, porque ele não é como os outros, não é uma coisa do horror no sentido não sei, do fantasma, do espírito. É mesmo um conto de ação, assim, é a história de 3 pescadores perto do arquipélago do Lofoten, na Noruega. Alors, eu tenho que precisar que o Edgar Allan Poe nunca foi, na verdade, na Noruega. Ok? Ele se inspirou de outros contos, de outras narrações, histórias assim, que circulavam no mundo da marinha, do mundo da indústria, da marinha, e tinha essas histórias que circulavam em torno de histórias de pescadores, de navio, em diferentes partes do mundo. Então, essa história, ela coloca a história de 3 pescadores que na verdade são os irmãos que têm o costume de pescar perto dessas ilhas, desse arquipélago, perto de um redemoinho, então o famoso maelstrom, Moskoestrom, em norueguês, enfim. Eles pescavam ali porque justamente as ondas, enfim, elas traziam muitos peixes. Então, mesmo se era muito arriscado, eles iam pescar porque eles conseguiram trazer muito peixe, pescar muito peixe. Só que um dia eles foram presos dentro do maelstrom, dentro do redemoinho, e logo um dos irmãos morre, e o segundo vai morrer mais tarde. E então é a história desses 2 irmãos que estão presos no redemoinho. E a história, e quem conta é um dos pecadores, aquele que sobreviveu, que conta para o narrador a história dele, como ele se sobreviveu. Então, ele conta, ele descreve a paisagem, enfim, em torno dele, o redemoinho, mas, sobretudo, ele descreve todas as emoções por quais ele passa durante todo esse momento. Então, emoções como o terror, a surpresa, o amargo, a curiosidade, enfim, ele atravessa muitas emoções, e a algum momento ele chega a um ponto que ele começa a se interessar, a dar atenção ao ambiente em torno dele, e começa a ver que tem objetos, e também que esses objetos eles têm diferente velocidade, e que tem objetos que vão mais rápido no fundo que outros. E ele se lembra também do que ele aprendeu na escola, e com essas lembranças, e com a observação, ele observa que os objetos cilíndricos eles vão menos rápido pelo fundo. Então, ele decide de se atar, ele mesmo, a um barril. Ele se joga com o barril fora do navio, do barco, e quando as águas se fecham, ele foi resgatado por outros pescadores que passam por lá. Alors, a única coisa é uma ficção, não faça isso. Se tem enchente, não se atar a um barril e se joga na água, tá? Não, na verdade, é realmente uma ficção, não funciona. Mas, enfim, toda essa história
ela tem vários pontos interessantes em torno das emoções, mas também da questão da atenção, da observação que o pescador mobiliza sobre a direção, a circulação, a velocidade dos objetos. E é um conto que foi, na verdade, que foi muito, vamos dizer, que foi usado por intelectuais muito famosos, que o Aurélien vai apresentar agora. Du coup, c'est toi, Sandrine, qui peut montrer les images. Okay. So, for example, what you should not try, right? Tying yourself to a barrel. We don't know if it works. This one is very interesting also because the illustrator Fritz Eichenberg, who did this one engraving, he was a socialist and Jewish German who fled Berlin in 1933, and 10 years after that, in the USA, he made this illustration. So it's almost like a self-portrait, and we can see the face of this character and imagine the terror of the person escaping the danger. So can I yes. just translate quickly? Sorry, Quickly. I forgot. Ele estava nos mostrando essa imagem, né, que essa, como Sandrine estava contando, né, daquilo que não devemos tentar, né, nos salvar amarrados a um barril, né. Então, o Aurélien estava contando que esse ilustrador, né, o Fritz, ele deixou a Alemanha em 1933, e 10 anos depois ele faz essa imagem, que é uma gravura em metal, né, engraving, acho que é metal. E ele era socialista e judeu, e ele, então, está fazendo um paralelo para a gente pensar que essa imagem é também, talvez, uma memória pessoal, quase como se fosse um autorretrato. Ele fala dessa situação que o próprio ilustrador viveu 10 anos atrás, né, escapando da Alemanha. And so we like to think about this story as a way of staging certain questions that could be interesting to share, basically. Like, how do you build knowledge in a situation of a catastrophe or situation of risk? The question of the emotions that we will show also. How you can change a certain trajectory when it seems impossible. How you can also even make alliance, maybe, with objects like this barrel, find new vehicles. There were many questions in this short tale, but very complex, that were very interesting to open. Então, ele estava dizendo que eles perceberam que essa história, então, é uma forma de colocar no palco, né? Essa palavra é difícil da gente traduzir também, o stage, né? É apresentar, né? Apresentar como é que se pode construir conhecimento a partir de uma situação de risco, de uma situação de catástrofe, e também na qual se pode levar em conta as emoções, né, das pessoas implicadas. Como é possível, né? Será que é possível? Como é possível mudar de trajeto, mudar a trajetória quando parece que é algo parece que é difícil escapar, né? Do que está acontecendo. Então essa história, né? Só para aproveitar e traduzir, né? O título da fala deles é uma história como uma ferramenta, né? A tale as a tool, né? Então essa história, eles gostam muito dessa história porque ela tem muitas perguntas, né? Ela abre muitas, e pela história se pode pensar, né? Que alianças se pode formar também, né, para conseguir produzir uma trajetória. Me atrapalhei um pouco, mas acho que é mais ou menos por aí. And so we thought if we want to bring this story somewhere, we will have to, of course, tell it to other people, but also maybe bring other elements that can show what is at stake. So we started to do some diagrams, cartographies, somehow related to this tale. So this one that you see, maybe it's close to this mental representation or this model
that the fisherman in the situation, inside the boat, inside the vortex, tries to build from what he can observe and of all the other objects and beings that are being taken with him. He understands he's part of a kind of a constellation. It seems to be a very important moment and a dynamic system with its own logic somehow. Então, ele nos mostrou, né, antes de falar do diagrama, a cartografia, ele falou assim, a gente pode levar essa história, então, para a gente, como é que a gente faz essa história, né, como é que essa história se torna uma ferramenta? A gente pode levar essa história para outros lugares, e como é que a gente leva, né, uma história para outros lugares? Então, ele fala, a gente pode contar para as pessoas, né? Eles também decidiram fazer esse desenho, né, esse diagrama barra cartografia, né, que poderia ser entendido como um modelo mental, né, representando esse vórtex, ou esse campo de forças no qual esse pescador está, né, e quais são os objetos e as pessoas ou seres, né, que estão junto com ele nesse sistema, ou enfim, ele usou uma outra expressão que eu me perdi agora, mas é isso. And so Sandrine already talked about this one. So this is a diagram where we try to follow up all the emotions that the fisherman is experiencing along his descent. You have the older brother who is terrified and paralyzed and will only fight for the best spots at some point. And the main character, he goes through a whole series of emotions. So maybe I'm not going to make all the detail again, but it's very interesting to see how we can go beyond the terror, beyond hope, because despair is that, losing hope, abandoning hope, to a certain form of strange admiration and a moment almost of sublime experience connected to the aesthetics of sublime. It's a bit like being fascinated by the vision of catastrophe. But once again, going beyond that, going to the curiosity for environment, the courage to look to the bottom, and so on and so forth, and playing with this environment, trying to guess what happens. So we progressively evolve, and we see that all these steps, it's a fiction, but they are very interesting to challenge our own affects mobilized by a situation of risk and catastrophe and dangers. Então, com esse diagrama, a gente pode seguir as emoções que esse pescador estava experimentando, né, nesse processo de descer, mas também eles percebem que também é como se houvesse um movimento de subir, né? A gente encontra o irmão, por exemplo, né, e as emoções do irmão. E aí, então, nesse jogo, né, das emoções que vem surgindo, né, no qual se perde a esperança e no qual se abandona a esperança, né? Então eles se perguntam, né, como que para além do terror é possível que outras emoções possam ser recuperadas, né? E como não, né? Talvez existe aí também um certo fascínio, né? Que é um certo fascínio por essa visão da catástrofe, né? E eles falam também de uma coragem de olhar para baixo, né? Uma coragem de olhar para esse buraco, digamos assim, né? Não sei se eu me entendi mal. Então, acho que é por aí. E a gente também pode citar os nossos próprios afetos, né? Em relação a essas emoções. And so the idea was to bring this story with maybe these drawings, and also to see maybe other people who were attracted by the story. So very shortly, Marshall McLuhan, who is a theoretician of media, wrote about Edgar Poe and the whirlpool of electronic information in the 60s. And his idea about that is that we need to learn to surf this big change of technological environment somehow. Later on,
we also had other characters that we thought were interesting. Norbert Elias talked about, he's a sociologist, talked about the maelstrom in relation to the Cold War and the risk of nuclear catastrophe. And we also had Annie Edson Taylor, who jumped from the Niagara Falls in a barrel. So more surprising. And she was almost 60 years old. But she was facing very difficult financial situation, and she thought, I have to become famous. That's my way of surviving. So there are a lot of characters that get attracted by this story, and we thought it's interesting also to bring with us. Então, eles foram encontrando essas outras imagens, né, que também conversam com essa história, né, e estão mostrando essas três, então, o Marshall McLuhan, né, e essa piscina, ou esse mar, né, de informação eletrônica, o escritor Norbert Elias, falando sobre o risco da bomba atômica, né, no período da Guerra Fria, e a Anne, que pulou de barril, né, nas cataratas do Niágara com 60 anos. And did she survive? Did she became famous for that? Yeah? She did. Yes. Not very rich, but famous. Yes. We're talking about her now. Look at that. And she was the first. Ela foi a primeira. So, a partir desse primeiro momento de equipamento, realmente, do conto com os diagramas, assim, com as referências, a gente começou realmente a produzir, a pensar como esse conto ele pode se assemblar com outras histórias. Então, como o Relien explicou, a gente estava saindo desse programa com o Bruno Latour sobre essa questão da mudança climática, e a gente começou a pensar esse conto dentro de um pensamento em torno dessas COP, dessas convenções climáticas. Então, por exemplo, aqui vocês veem uma escultura que o Relien fez, que é uma representação de uma assembleia do climático, assim, e que vamos dizer que as nações que ficam mais embaixo dessa assembleia, elas têm mais risco de ser atingida pelas mudanças climáticas e que são, a gente pode imaginar, ilhas, assim, por exemplo, e que as nações mais ricas, que ficaram mais em lugares altos, vão mais se salvar. Enfim, é uma maneira de pensar essas convenções do clima, a inigualdade entre as nações nessas negociações, a partir dessa imagem do redemoinho, do maelstrom. E a gente começou a coletar histórias e trechos. Assim, a gente coletou trechos, por exemplo, do Norbert Elias, de Annie Taylor, de outros também autores que tratavam assim, desse assunto. Mas já nesse momento, já nesse momento a gente também começou a se interessar a um desastre que aconteceu lá no Brasil em 2010, justamente, 7 de abril de 2010, que foi um deslizamento em Niterói, que se chama a Tragédia do Bomba. Não sei se vocês já ouviram falar, que infelizmente ficou famoso porque era no momento, não sei se lembram, que em 2010, 2011, aconteceu muita catástrofe assim, de inundação, deslizamento no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, foi esses desastres na região serrana, por exemplo, que deram, que iniciaram a política de monitoramento de desastre do Brasil. Então, a gente começou a pesquisar já com esse desastre em Niterói, e a gente incluiu
trechos, testemunhos, desculpa, da população de pessoas indígenas lá em Niterói. E a gente começou a escrever um texto que você vê lá na parte esquerda, que é um texto que é como se fosse um genérico de filme, sabe? O genérico de filme, ele depende de como a gente vê, mas dá a impressão que ele sobe assim, hein? Que os créditos eles vão passar, sobe na tela. Então a gente usou essa ferramenta para fazer desfilar esse texto, esses trechos, esses testemunhos que a gente incluiu dentro da escultura que representa uma convenção climática como o Maelstrom. Vocês veem também uma pintura, que também é a forma pintada dessa ideia do Maelstrom climático, e na direita, sob o muro, vocês veem vários desenhos de pessoas que pularam amarrado com barril, porque, na verdade, a Nitelor, ela deu ela iniciou uma moda, não sei se é o termo, enfim, você sabe, Daredevil, essas pessoas que se jogam das cataratas do Niagara, nos Estados Unidos, com uma tecnologia cada vez mais complexa. A Nitelor se pulou com um barril, mas depois tive muitas tecnologias. Então, a gente fez essa primeira exposição em 2011, em Lausanne, na Suíça, e foi realmente um momento que a gente equipou esse conto para partir investigar. E a nossa ideia naquela época era de partir justamente para o Brasil para fazer uma pesquisa em torno desse deslizamento em Niterói. Mas, finalmente, aconteceu uma outra proposta com a Bienal. Vou deixar o Aurélien explicar um pouco mais sobre as nossas ferramentas, justamente, o que a gente leva para o campo e o que a gente levou para o campo, inclusive em Porto Alegre. So, when we were invited by the Biennale in Porto Alegre, we were looking for a situation to explore this idea of investigation with a narrative. And so the first thing that we did was to publish a little self-made edition with a Portuguese version of the story of Poe that we could give to the people that we meet. And to gather some of this documentation to be able to connect and to bring with us this this whirlpool and some of the questions that it can raise. I continue? Okay. No, I can translate again. Então, a Maria está contando que quando eles foram convidados, né, para ir para a Bienal de Porto Alegre, a Bienal do Mercosul, eles procuraram, então, foram em busca de, né, uma situação que eles pudessem contar a partir de uma narrativa, como eles estavam já experimentando. I think you can continue now, then. Ok. Alors, du coup, image suivante. Okay, so like every situation of meeting, we met many different people and it touched to a lot of different subjects. The invitation of the Biennale was first centered on this history of floods as the main topic, but it was not just limited necessarily to that. And so this is the first investigation that we did where we explored this situation of doing interviews first, usually individual interviews and then sometimes collective meetings, starting with this story and seeing how people can engage with it,
what they see with it, and progressively even relying on them to help us draw the map of the investigation, starting from a blank map. So it's something that we explored not already in Porto Alegre. We started after that, but it's really in Porto Alegre that we realized that we needed to have this kind of process of participatory mapping. And since this seminar is related to cartography, as we thought it's very interesting to mention this dimension that became very important in our work. Bom, então eles traduziram, né, o texto, e aí a partir da participação na Bienal, eles foram encontrando muitas pessoas, né, tanto em entrevistas individuais como reuniões coletivas. O convite da Bienal não estava limitado a pensar em gente de 41, mas a princípio teria sido esse o convite principal, né. Então eles começaram a fazer esses processos de reunião, ou, digamos, de coleta, né, de troca, entendendo o que isso trazia para as pessoas, né, o que isso gerava nas pessoas, que impressões esse texto, né, trazia. E como que isso engajava as pessoas. E aí, então, era um processo de feedback, mais ou menos, né, pedindo para que as pessoas dessem as suas... Eu estou usando a palavra impressão, sei que é uma palavra que às vezes soa meio limitada, mas que as pessoas dividissem o que elas, enfim, sentiam ou tinham vontade de expressar a partir dali. E a partir desse processo, eles começaram a trabalhar mais com a ferramenta da construção coletiva de um mapa mesmo, foram entendendo que isso foi se tornando importante, né? E eles chamam isso de pesquisa, né? Eu acho que é uma coisa que eu estava faltando eu traduzir um pouco isso, né? Essa investigação, isso é uma investigação coletiva, uma pesquisa coletiva. Ok, então, essa pesquisa em Porto Alegre foi mesmo a pesquisa com que a gente instalou toda essa ferramenta, pensou a nossa maneira de nos colocar no campo, de usar essa ferramenta. Realmente foi a partir daí, de todo que as questões, as perguntas, as dificuldades também que a gente encontrou, a partir dessa primeira pesquisa mesmo, em Porto Alegre, que a gente construiu todo o nosso projeto como Tell Us a Tool. E a gente, depois, as outras pesquisas que a gente fez, foi realmente a gente ampliou essa primeira base. Então, como o Aurélien explicou, agora a gente usa essa ferramenta de cartografia participativa, que a gente não usou em Porto Alegre, mas que a gente estava faltando, existia de uma maneira mais, assim, de uma outra forma, mas que a gente começou a desenvolver logo depois em Lofoten Island, então no arquipélago de Noruega, que a gente foi realmente nos passos do Edgar Allan Poe, da narrativa, do conto do Edgar Allan Poe. A gente foi lá mesmo, a gente foi no lugar, e lá a gente investigou sobre a questão do petróleo, porque lá tinha a vontade de extrativar o petróleo perto dos Lofoten, então já tinham, como se chama, ensaio sísmico para saber aonde que tinha petróleo e tudo, mas também muitas pessoas, assim, ambientalistas, pessoas que defendem o patrimônio, muitas pessoas eram lutando contra essa possibilidade de explotar o petróleo, e acabou que agora não vão extrair petróleo, já está resolvido a coisa. Mas quando a gente estava lá, a controvérsia, enfim, era muito importante. Então, a gente fez uma pesquisa em torno disso,
Depois a gente finalmente foi de uma maneira muito surpreendente, a gente foi convidado lá no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, pelo curador Luiz Guilherme Vergueira, para participar de uma exposição coletiva em torno das águas, vidas e águas escondidas da Baía de Guanabara, e a gente tive a oportunidade, então, de trabalhar sobre esse desligamento em Niterói, que aconteceu em 2010. E depois, em 2018, já fomos convidados nos Estados Unidos, em Buffalo, então, que perto que é onde tem a catarata das Niagara, realmente na fronteira com o Canadá, e a gente foi convidados no festival, assim, e a gente fez uma pesquisa em torno dos monitoramento das águas, do saneamento da cidade, mas também dos lagos, porque tem vários lagos, sabe, nessa área, dos problemas de poluição, essas coisas. E nessas 4 pesquisas, a gente usou todas as ferramentas que a gente experimentou em Porto Alegre, mais a cartografia participativa. Então, agora vamos entrar um pouco mais na pesquisa de 2013. Então, a gente foi convidados para o Bienal de Porto Alegre, com Mônica Off, que convidou a gente, mas tinha outros também, que a gente convidou para, mesmo se a Bienal não era sobre as enchentes, a Bienal o tema era mais amplo, era sobre o tempo, em todos os sentidos. Tempo, no sentido tempo da meteorologia, mas também tempo em sentido de memória, enfim, era tudo em torno disso. Então, nesse contexto daquela Bienal, eles perguntaram para a gente para investigar com a nossa ferramenta a questão da memória das enchentes de 41 e tudo que vai com isso. Então, a gente começou, a gente encontrou várias pessoas. Isso, por exemplo, é uma fotografia que nós fomos dados por eu diria uma legenda de Porto Alegre, enfim, uma amiga que se chama Gabriela Silva Sanger, que agora está em Liverpool, mas que nos ajudou muito, que foi o nosso guia em Porto Alegre, e que para nós é muito importante, porque a gente, vocês entenderam, pega muito a sério esse conto, e nesse conto tem o pescador que conta a história para o narrador. Essa história está escrita por Edgar Allan Poe. Mas então, o pescador, ele é como um guia para o narrador, ele explica tudo o que acontece em torno desse redemoinho. E então, a gente está, a cada vez que a gente faz uma pesquisa, uma investigação, a gente está procurando um guia, assim. E a Gabi, ela se encaixa muito bem nesse personagem, vamos dizer, e ela começou para dar para a gente essa foto de família, que na verdade são 3 irmãos, são os avós dele, que viveram a enchente de 41. E a gente usa essa fotografia na exposição, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui, então, os arquivos da família da Gabriela, e depois a gente encontrou várias pessoas, a gente encontrou pessoas que viveram o 41, claro, não muito, a gente encontrou cientistas, a gente encontrou pescadores, a gente encontrou ambientalistas, a gente encontrou engenheiros. Então, por exemplo, isso talvez você conhece, porque ele é muito famoso, é Augusto Carneiro, que fundou com o Lundserberg o Agapão, que a gente teve a sorte de encontrar.
A gente encontra também uma outra lenda de Porto Alegre, que é Roaldo Menegat, que é geóloga, que nos explicou várias coisas sobre a história do Brasil, sobre a história da América do Sul, sobre a história do lago. Foi realmente um encontro maravilhoso. Je crois que c'est à toi, Aurélien. Oui. And also, very quickly, because we like that the floods are very central, because people also bring it. We bring a story and people bring the floods, and they bring also other issues. And very, very early in the research, people started talking to us also about the hurricane Katarina that had happened in the nearby state of Santa Catarina, right? In 2004, maybe? I have a doubt now. When was the Catarina hurricane? I think it was 2009. Maybe. Okay. I don't remember now. Yeah. Terrible. I'm sorry. And so very quickly, we hear about this, and we hear about a group of geographers that went near the beach on the site to see the hurricane happening because the meteorological service didn't believe in it. So they were like the fishermen in the maelstrom. They got caught inside the whirlpool, but they also were very important to alert the civil population and the civil service and so on. And so they played a very important role. And we had first an email from that, and then we met one of the geographers and had a testimony from him also, which looked like the story of the maelstrom, very similar. Então, ele está falando que uma das histórias que as pessoas trouxeram, né, quando eles dividiam esse texto, né, do Redemoinho, do Poe, uma das histórias que as pessoas traziam era desse furacão Catarina que atingiu Santa Catarina em 2009. Não sei se vocês lembram, talvez alguém que está aí, eu lembro. Eu lembro que eu viajei do Rio para o Sul uma semana depois e vi umas cenas indescritíveis. Então, eles estão contando que um grupo de geógrafos decidiu, assim, ficar na praia para ver esse furacão se aproximando, porque os sistemas de meteorologia parece que não, enfim, detectavam, mas não assumiam que isso poderia acontecer, né? E eles encontraram, então, um desses geógrafos e conversaram, enfim, entrevistaram, né? Ele falou que meteorologistas não acreditavam. Adicionando, né, para a gente entender que é mais ou menos por esse período que a gente começa a ter os eventos climáticos extremos, né, no sul do Brasil. E esse, digamos, foi um dos primeiros que estava todo mundo assim, não é verdade. I'm just adding one little thing, Aurélien, saying that, yes, this is exactly more or less when they start, when the extreme events start, and no one Yes. can do that. And my grandma, she lived in the border of Santa Catarina, and she wanted to catch a bus. She said, I'm going to get a bus because I want to see the hurricane. A minha avó disse que ela queria ver. Eu vou comprar uma passagem e eu vou ver. That's crazy. Because many people were not taking it seriously. That's what we were told. And that because it was so surprising to have basically a tropical hurricane in a subtropical area, right? But so it's also part of what is now happening is totally unexpected extreme events, displacement of issues, and then we need to learn. The geographers were translating into Portuguese when they were on the beach the measures for population protection that they were sending to the civil service. I don't remember the name. That's so, yes. But this would be it could be a whole project, but it was interesting that we had different topics appearing suddenly. Ele disse que isso poderia ser um outro projeto, né? Que os geógrafos estavam precisando produzir esses dados também para informar a defesa civil, né? De dizer, sim, as pessoas precisam de proteção, né? É real, né? Não é ficção, é real e as pessoas precisam de proteção.
And so, and we also, obviously, regarding the floods, we are looking to meet people who had lived the 1941 floods in Porto Alegre. So old people who still had this memory, like this amazing biologist, Cecilia Volkmer, who wrote about it and who was very, she had a very strong, vivid memory about what it meant to be, I think she was maybe 10 years old, and seeing the water coming out of the house, of the bathroom, of the shower, of the gutters in the streets, and being surprised by this event also. It seemed at that moment as an unexpected event. Yeah. Então, eles também procuraram pessoas que viveram isso, né, na sua infância. Encontraram essa bióloga, Cecília, que escreveu sobre também essa experiência, esse assombro, né, de ver água vindo por todos os lados, vindo pelo bueiro do banheiro e pelos bueiros das ruas. Né? And then, of course, we hear about the fact that there are regularity of this event occurring, but we cannot know what is exactly the regularity. We heard about the story of the whole anti-flood protection system, the way it was developed after this other series in the 60s that were not as big as 41. And so we see here the map of what was going to be implemented later on until the 80s, I think, with the Muro da Mauá, the dikes, the canalization of the Diluvio River. And so, yes, this plan is already from 1968. So I'll translate quickly. E então, uma das coisas a comentar é sobre o fato de que esses eventos extremos, a gente sabe que eles têm uma certa recorrência, mas a gente não sabe, não há uma regularidade nisso, né? Então, isso também é parte da surpresa disso, né? E aí, então, nesse momento de escuta das pessoas, eles escutaram sobre a produção desse sistema anti-enchente, né, que é composto pelo Muro da Mauá, os diques e a canalização a retificação do arroio Dilúvio. Isso foi, então, implementado a partir de 68. And so suddenly the Guaíba is perceived not only as the provider of life, of navigation and fishing and so many things, but also as a danger, as a threat that needs to be barricaded from. And different approaches could have been taken. And we meet this city engineer, Daniela Benfica, talking about what could have been a way to conviver, to live with the floods and develop adaptation processes. And instead, it was the structural solution, the concrete, more like maybe a Netherlands type of approach of barricading dikes, and then also gaining this battle with the Guaíba, gaining land on the Guaíba. E aí, então, nesse contexto, eles também discutiram quais seriam essas soluções, né, e compreenderam essas uma diferente forma de lidar com o rio, né, se o rio não é apenas visto como instrumento para navegação, para pesca, ou essa relação direta da vida com o rio, né, o rio passa a ser visto como ameaça, e nessas diferentes formas de perceber o rio, também existem diferentes formas de controlar ou de conviver com, né, como seria possível conviver com. Então, eles conversaram com a Daniela Benfica, que é a engenheira da cidade, e o que seria conviver com essas alterações de nível, né, que é diferente dessa tentativa de retificação ou controle, né, do rio. And then, of course, the pumping stations that are very important with this system, with the dikes, because the dikes cut totally the relation with the Guaíba.
So there is no water continuity anymore. And so whole areas become like swimming pools, or any rain will create floods. You don't need flooding from the Guaíba. The rain will create a flood. And very interestingly, the one pumping station that we were able to visit was near the planetarium, I think. And like the department, they were happy to show this one that was brand new. And so we asked, if it's brand new, that means until recently people were flooded, basically. And yes. And so it was a strange situation where we see also inequalities about who is more protected in certain areas of the city than others. And this strange system that you need to pump and pump and pump, because the continuity of the water system has been broken. E, então, eles tiveram a oportunidade de visitar uma das estações de bombeamento, né, de água, e essa fica ali perto aqui em Porto Alegre, perto do planetário, já é mais para dentro, digamos, né, mais afastado do Guaíba. E aí o fato de que isso tem que estar sempre funcionando, né, enfim, dá esse dado, essa informação de que sim, essa é uma área alagável, né, de que esse rio poderia estar potencialmente ocupando talvez também esse lugar, né. Ele falou antes também que a construção de diversas estruturas acaba interrompendo, né, o fluxo livre, digamos assim, né, de como essa água poderia se comportar, né. E também o fato de que algumas áreas são mais protegidas do que outras já traz aí uma questão de como que a gente precisa questionar, né, quem está sendo protegido e, na verdade, quem está sendo segregado, né, porque toda a região das ilhas ali a situação é mais complexa, né. And so then there's this new image that arrives also with this idea that the line of the coast is moving in both directions, actually. And some people describe us a kind of war of trenches, where you have like the development of the city and the protection against the flood, and it's a kind of a fight in between those two entities. So it's very schematic, of course, but we like the idea that we come with a strange whirlpool that people ask, what is this? What this is strange image of whirlpool? And then we have other images arriving, and so new diagrams, of course, that needs to be made. And so seeing this coastline moving from, just before maybe, Sandrine. So yes, 1840, and then development of the harbor, and then big floods of 1941. It's a different like phase of the area. 56 is the canalization of the Diluvio. 67 new floods, and then the 1980, this totally redesigned, and with the, I don't remember in English, terrassement, gaining land. There's a big part we can see. Yeah. Aterramento, yeah. Yeah, I can say that, I forgot. But we say in Portuguese, we say, oh my God, blank, aterro. Aterro is when you gain land, you increase more land. Então, ele está nos mostrando essa diferença, literalmente, da linha da costa, né, do Guaíba, né, como a cidade, ao longo do tempo, foi avançando, né, para dentro do Guaíba, e como a retificação do Arroio Dilúvio também muda essa relação entre a cidade e os rios, né, porque o dilúvio ele é um arroio que vai desembocar ali no Guaíba, né, então eles chamam isso de como se fosse uma certa guerra, assim, né, uma briga, uma guerra. Ok, vocês repararam já que 2013 não é 2024. O DEP, por exemplo, com a Daniela Benfica, não existe mais. Então, já tem muitas coisas que mudaram desde o momento que a gente fez essa investigação. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente pesquisou também sobre o Morro da Mauá, e a gente encontra muitas pessoas, por exemplo, ambientalista como Eduardo Quadro,
mas outros também na arte, em vários segmentos da população, que destacavam esse muro psíquico, que esse dispositivo de proteção, de contenção com o Morro da Mauá, com as diques e tudo, na verdade, eles criaram uma barreira entre a população e o Guaíba. E essa barreira, essa fronteira, essa barreira, esse muro, ele encorajava-se também uma ligação muito mole com o Guaíba, assim, muito distante com o Guaíba, que faz que o Guaíba talvez fosse mais poluído por causa dessa falta assim, de ligação, de conviver com ele. Então, tinha todo esse pensamento em torno disso, que esse sistema não era, apesar de não saber se ia funcionar, não era também bom para a relação entre o Guaíba e a cidade. Vocês percebam que agora já a discussão mudou com as enchentes de 2024. A gente também investigou muito sobre essa questão de qual é o Guaíba. Será que um lago? Será que um rio? Essa questão da percepção que as pessoas, que a população tem do Guaíba, mas também dos arroios, hein? Essa casa de bombas, elas são também para proteger os bairros da cheia dos arroios, como Sarandi, por exemplo. E como que a população enxergava o que é realmente o Guaíba. Então, naquela época, a gente encontrou com o Roaldo Menegatti, a gente entendeu que, com a classe ambiental, o Guaíba foi classificado como um lago. Agora, com o meu campo, agora que eu fiz em Porto Alegre, eu entendi que essa categorização não era bem concluído, que há controvérsias, então, que tem hidrólogos que pensam que é um rio, que outros é lago, enfim, tem toda uma batalha em torno disso, que, claro, tem consequência administrativa, principalmente, por exemplo, se o Guaíba ele é classificado como rio, você tem mais proteção da orla, quer dizer que você não pode construir, você tem que construir após de 1,50 m, depois desculpa, 150 metros. Se o Guaíba é classificado como lago, você pode construir a partir de 70 metros. E também, essa classificação de Guaíba como lago-rio, também ela tem importância com a enchente, porque tem consequência em circulação, na vazão, na declividade e tudo. Então, tem ainda controvérsia, mas a gente já percebeu que tinha controvérsia e a gente fez esse desenho também para provocar testemunho em torno da percepção que tinham as pessoas do Guaíba. E a gente estava mostrando, a gente desenhou isso, a gente estava mostrando isso com as pessoas que a gente encontrava. A gente também... Desculpe interromper, só para lembrar, a gente começou tarde, né, mas para incluir algumas perguntas, para mim seria bom se vocês pudessem terminar em alguns minutos, tá? Tá, ok, eu acho que a gente está no fim. Obrigado. Aurélien, il faut qu'on finisse rapidement. Voilà. Bom, então, eu vou ir rápido. Isso é umas fotos a gente foi também pesquisar na Vila Guaíba com pesquisadores que foram saídos do arquipélago das ilhas por causa da enchente e se instalaram na Vila Guaíba, no sul, na orla de Guaíba. Então, isso também é uma educadora com quem a gente trabalhou nessa Vila Guaíba. A gente também encontrou pessoas do comitê da bacia hidrográfica do Guaíba. A gente estava muito interessados também com
a representação desse bacia, inclusive agora para o nosso projeto, a partir das enchentes de 2024, a gente vai ampliar essa reflexão em torno do Guaíba, com a ligação com a bacia, com o delta, com o Jacuí, com a bacia hidrográfica e também com a lagoa. E isso também a gente tive a oportunidade de visitar o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, que agora mudou de lugar, que estava em comando do monitoramento das enchentes. Isso você vê uma... como se chama? Uma quadra? Sim, é uma quadra, mas é uma quadra que pode ser justamente invadida pela água. É como se... eu também não sei o termo técnico, mas é uma área alagadiça, né? Daí isso, exatamente. Uma zona de amortecimento. Então é isso, eu acho que todo mundo sabe dessa história, né, desse surfer, Ricardo Douros, que é de Porto Alegre, que depois foi para Rio, mas que surfando o dilúvio, o arroio que foi rectificado, mas que também enchia de vez em quando, que tinha também toda uma questão de poluição, de detritos, enfim. A gente conversou com ele e a gente foi até dar o título à nossa exposição na Bienal de Surfando o Dilúvio. Eu acho que a gente pode... Aurélien, je vais peut-être finir, ou tu veux parler? Ouais. Então, eu vou acabar logo. Então, isso é a exposição da Bienal, você reconhece o gasômetro. A gente foi instalar a nossa exibição no gasômetro. Com isso foram as entrevistas que as pessoas puderam escutar. A gente, nós temos a foto, mas a gente tinha também os desenhos, e a gente fez também um conto que se chama O Litógrafo, que é uma história a partir do conto de Edgar Allan Poe, é uma reescritória do conto no contexto de Porto Alegre e das enchentes de 41. E também esse foi as assembleias, então a gente foi talvez você reconheça, o Museu da História de Porto Alegre, que foi uma antiga senzala que antes da rectificação do dilúvio arroio a gente podia enxergar o porto e a chegada dos navios negreiros. Então, a gente aproveitou dessa situação de visão, realmente, de enxergação, de visão dessa torre, para pensar essa questão de... obrigada, isso. Mesmo Joaquim, sim, Felizardo, obrigada. E a gente convidou todas as pessoas que a gente encontrou na nossa pesquisa, ou vamos dizer, as pessoas que poderiam, via esse encontro, e a gente aproveitou para conversar sobre justamente essa questão de percepção, de como que a gente pode enxergar as desastres, os próximos enchentes, que era uma espécie de especulação que, infelizmente, aconteceram há pouco. Enfim, vamos acabar aqui, e muito obrigada pela escuta. Muito obrigado, muito bom ver vocês, é muito rico o material, muito atual e relevante, né? Acho que é para todos nós. E, bom, tantas perguntas, eu teria tantas perguntas, talvez só uma que eu fiquei pensando muito, né, situando o trabalho de vocês num momento, na época histórica também, que vocês, em outra ocasião, né, citando a Anatim, o momento em que o antropoceno
nos, né, obriga a viver nas ruínas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito pensando no diagrama que vocês mostraram, ele lembra também muito uma representação da dialética histórica do Hegel, ou então do Marx, só virado de cabeça para baixo. Ou, citando agora o Marx, virado da cabeça para os pés, né? Que a gente não vai para cima, mas vai lá, tá nos puxando lá para baixo. Então, gostaria muito de ouvir vocês, né, situando esse trabalho, toda essa reflexão no momento histórico que a gente está vivendo. Paulo, você quer traduzir em inglês ou eu traduzo em francês? Sorry. Right. So I was asking you to situate your work and this whole reflection in the historic situation that you called in another occasion, citing Anna Tsing, the moment that the Anthropocene forces us to live in the ruins of capitalism. And at the same time, I thought the diagram that you showed kind of evokes an image of historic dialectism with Hegel or with Marx, just turned upside down, or from its head back on its feet, if you want, pushing us down. It's not going up. That's interesting. We sometimes were thinking that when the diagram of going down, right, at the same time the fisherman, maybe he's going up, he's building a representation and a knowledge, so he's maybe elevating himself somehow, not yet physically, but finding ways to, so the turned upside down could be interesting in regard to that. But I mean, for us, when we started to use this tale, we liked the fact that it could be taken in different directions. So we didn't have to come and say, we are doing a research about Anthropocene, for example. We said, oh, Maelstrom, what is that? And sometimes people talk with their own words and use Anthropocene. Sometimes they talk about capitalism. Sometimes they talk about, and there are easy triggers in the story for that. For example, the fishermen, it said that they use that risk equals capital in the way that they start to fish in this area. And so there are different elements that can be help to tackle certain aspects, or like human hubris. It's very strong in the story too. I don't know. So we didn't want to have a one-directional interpretation kind of story, but one that allows to grasp from different perspective, and with also using different theories for that. I'm not sure it's... You want to add, Sandrine? Não, eu posso acrescentar, mas talvez você quer traduzir ou não? Antes de... Acho que se você quiser falar traduzindo, pode ser bom também. Ai, mas eu não anotei. Bom, eu vou traduzindo, mas você acrescenta as coisas. Não, não, claro que tem nesse conto a maneira que o pescador coloca... Eu não me lembro do início da fala do Renan, mas... Então deixa, eu traduzo, aí depois... Porque eu não anotei tudo. Basicamente, o Paul está fazendo esse comentário, né? A gente teria que procurar essa imagem, né? Não sei se há uma imagem específica, né? A dialética do Hegel ou do Marx, né? Afinal, né, estamos indo para cima ou para baixo, o que isso pode significar, né? O Aurélien estava falando que eles nunca quiseram fechar em uma leitura, né? Que se poderia ler o trabalho a partir da ideia de antropoceno, da perspectiva do antropoceno, então se pode encontrar aí, digamos, né, a crítica que podemos fazer e pensar junto da ideia de antropoceno, mas também se pode pensar, trazer a crítica ao capitalismo, né? Então ele falou um pouco, será que dá para pensar que esse pescador, né, à medida que ele está contando, né, como é que você faz para não ser dragado, né, será que também alguma coisa acontece no âmbito de uma elevação, ou talvez eu poderia dizer
o Aurélien não usou essa palavra, tá? Mas a ideia de uma consciência, um processo de percepção de algo que seria, então, a tensão desse, o que está descendo, o que está indo mal, digamos assim, mas o que eu estou percebendo nesse movimento que também me permite, de uma certa maneira, subir, né? Eu agora vou passar a palavra para a Sandrine. Sim, porque o que falou o Aurélien também, essa coisa que os pescadores, que eu falei no início, eles vão no redemoinho porque tem muitas peixes, então eles se arriscam. E no conto tem mesmo esse palavra de capital, que capital do capitalismo, que é uma forma, o conto, o Edgar Allan Poe, ele escreve que realmente é uma maneira de capitalizar, de se arriscar. Enfim, nesse área de risco, a gente sabe que não tem que ir lá, mas como eles sabem que vão ganhar muito dinheiro pescando muitos peixes, então já tem essa coisa que você está colocando, Paul, essa questão do capitalismo dentro do conto. E para nós esse conto é incrível, porque ele é muito simples. Depois a gente manda para você o conto, mas é muito simples, mas também ela é muito... A cada vez que a gente conta, que a gente dá a história, ele ressoa, ele provoca interpretações assim muito diferentes, e a gente pode construir interpretações coletivas assim, e você pode colocar muitos pontos com esse, você pode... tem vezes que as pessoas vão colocar coisas mais traumáticas em relação à guerra, por exemplo, tem várias coisas que esse conto traz, e, inclusive, cada vez que a gente chega com os diagramas, tem sempre um jogo, vamos retornar o diagrama, vamos pensar de uma outra maneira, vamos pensar como viver, como pensar essa dialética, com certeza. Muito obrigado. E, bom, no chat não tem outras perguntas. Eu teria mais 1000 perguntas, mas também a próxima sessão vai começar daqui a pouco, né? Cristina, o que tu acha? Acho que mais uma tem que fazer. Eu poderia fazer uma bem pequena também, não sei. Tu tem mais uma, Paul? Vai, Cristina. Eu acho que é mais... Eu também teria muitas perguntas e conversas. É muito bonito ver, né? Uma das coisas, ver aquela borda, né? A cidade entrando no rio, né? Enfim, essa linha agora, ela dançou muito nos últimos anos, né? Tem dançado, né? Mas a minha pergunta era só para a gente entender um pouquinho mais o que vocês levaram para a Bienal. Eu vi que tem uma mesa ali, não sei se aquela foto era na usina do gasômetro, né? Uma mesa com os papéis e os fones de ouvido. E eu acho que o trabalho de vocês, ele ajuda a gente a pensar coisas que vieram na última sessão de ontem, assim, escutando a Virginia Castrup, que é professora pesquisadora da FRJ, né? A gente está falando sobre condições de atenção, enfim, e aí no final eu falei, sim, isso me faz pensar em obras em processo, né? A obra de vocês, ela é muito uma obra em processo, em que a gente sabe que existe um processo de coleta muito grande de percepções, e aí depois, claro, uma edição e uma seleção do que é que vai ser apresentado, né? Então, acho que é muito bonito, assim, me parece que no processo de vocês existe também essa tranquilidade de entender que não se pode representar tudo, né, e não é um interesse, talvez, né, de que se represente todas as trocas que aconteceram na exposição, ou seja, há um processo de perda aí, né, ou de transbordamento, não sei. Mas pensei só em vocês contarem um pouquinho o que estava na exposição mesmo. Donc, elle aimerait qu'on raconte un peu ce qu'il y avait un peu plus dans l'exposition. Você quer traduzir, Cristina, ou você quer que eu traduza rapidamente? Você pode para o Aurélien em francês? Ok, non, voilà, elle veut qu'on parle plus de ce qu'il y a eu pour l'exposition, et elle disait que visiblement ce qu'elle comprenait, c'est que l'œuvre était en processus et qu'on était ok avec ça, tu vois, qu'on acceptait le fait que c'était pas, qu'on n'était pas là pour tout représenter. Donc voilà, donc peut-être on peut rappeler ce qu'il y avait, mais qu'après on a quand même amplifié certaines choses. Ouais. Tu veux le faire ou tu veux que je fasse? Je peux faire, c'est comme tu veux, ou comme tu veux. So yes, we had like 3 different interventions for the exhibition.
One was the archives of the research in the Usina do Gasômetro. And so we had transcriptions of the discussions that you could, very basic, that you could consult. There was the sound of the tale that was narrated by its Brazilian translator. And on the wall there were drawings, the drawings that we showed, and some others of these diagrams, and the little picture of the three of the grandfather of Gabriela Silva and his two brothers in 1941. So it was a little, very basic installation of archives to be consulted, and it was also at disposal for the mediation team who were organizing different types of activations, I think, with this. Then the second way of intervening was organizing collective gathering. So we did one in the little tower of the museum that used to be near the lake, and another at the Vila Guaiba with the fishermen community. And the third one, of course, was the fiction, the new production of a new text of fiction that Sandrine mainly did, and which was distributed to the people we met, and also distributed with the catalog of the Biennale. So it was really like announced as one of the production of our research was to produce a new narrative. And thus the narrative was one way to assemble the assemblies obviously were one too, and the archives somehow the same. So kind of like three ways complementary, following up the research. Bem, merci. Eu vou traduzir então, Aurélien. Ele falou que basicamente foram 3 ações e intervenções, né? Uma, a criação essa mesa que a gente vê ali na foto, que tem um arquivo, né, com um fone, dá para escutar a história, né, o conto do Edgar Allan Poe sendo lido em português, os arquivos com a transcrição básica, né, das conversas, os desenhos, né, que a gente viu aqui na apresentação dessa linha da costa, né, dançando, eu estou dizendo assim, e as fotos do avô da Gabriela quando jovem, ali quando vocês viram o avô com os irmãos, né? Então, isso é uma coisa que estava na exposição. A mediação do educativo, como a gente chama, né? Fazia sessões de ativação disso, então acessava livremente esse material. Também aconteceram 2 encontros, um é que a gente viu na Torre do Museu, José Felizardo, e a outra na Vila Guaíba, que é a Vila dos Pescadores. E a terceira forma de produção e intervenção que surge é uma nova ficção que a Sandrine escreve, então, a partir de tudo isso, que é um texto, né? Uma nova história que é publicada também no canal da Bienal e que é distribuída. É isso. Isso foi, só para acrescentar em relação a que você colocou, Cristina, do processo, eu acho que a gente, a partir dessa primeira pesquisa, a gente ampliou essas formas, assim, então, o nosso projeto, o nosso duo de Telas Azul é todo um processo, assim, que a cada vez a gente amplia, a gente vai mais ampliar uma forma, por exemplo, a gente começou a trabalhar sobre a questão da tradução do conto, depois a gente ampliou essa questão dos testemunhos, dos arquivos, como a gente vai tratar isso, depois a gente ampliou essa questão das assembleias, de fazer performance também. Então, todas essas pequenas formas, na verdade, que a gente experimentou, a gente começou a trabalhar essas formas a cada vez mais profundamente com as outras
investigação e as outras exibições, instalações e tudo. Os desenhos também, tudo. Obrigada. Obrigado. Bom, vou ter que me encarregar da parte mais chata, né, da mediação, de fechar essa troca, né, muito bonita, muita gratidão por compartilhar essa experiência, esse material, e acho que todo mundo vai lembrar, ficamos em contato, vamos seguir trabalhando, né, na temática dos riscos ambientais e socioambientais, e é isso. Muito obrigado.